Oi gente, tudo bem com vocês? Apareci com mais um vídeo de resenha. E a resenha, o livro de hoje é sobre Como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Bibo. Gente, e os títulos do Rodrigo Bibo sempre são assim, né? Um pouco polêmico, que pode ser mal interpretado para quem não lê, né? Como se tornar um cristão inútil. E o primeiro livro dele, que é famosinho, não, ele tem mais livro, eu acredito. Mas o que eu conheço, o primeiro que eu li, é O Deus que Destrói Sonhos, que também é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Quando eu fizer a releitura dele, porque eu li ano retrasado, quando eu fizer a releitura dele, aí eu trago a resenha de O Deus que Destrói Sonhos pra eu refrescar minha memória sobre o livro. Mas também é muito bom O Deus que Destrói Sonhos, assim como esse. O Como se tornar um cristão inútil também é um livro que traz muito assim, a lapada, traz muito confronto, traz muito ensino. E é uma capa que pode ser mal interpretada, né? O tema, tanto Deus que destrói sonhos e como se tornar um cristão inútil, mas que traz verdades bíblicas, verdades realmente que o Senhor quer falar com o seu povo. E nós percebemos que Deus usa o Rodrigo Bibo para isso, para falar verdades, que Ele quer falar com o seu povo, como a sua igreja, e como se tornar um cristão inútil também não foi diferente disso. E eu quero dizer para vocês que esse livro é um tipo de livro que quando você termina, você fica, meu Deus, eu não acredito que eu terminei, eu vou sentir saudade desse livro, dessa leitura. Esse pra mim foi um tipo de livro assim, que quando eu terminei eu pensei, meu Deus, eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade desse livro. E, gente, esse livro, ele é muito, muito perfeitinho, tanto por dentro, ó, por dentro dele, ó, e por fora. Ele é totalmente caprichado. Olha só, eu vou mostrar pra vocês os detalhes, olha só. No azulzinho. Olha só, gente, essa capa. Por dentro, olha só como ele é. E eu marquei ele, a maior parte de azul assim, ó. Vem as frases assim, grandes, ó. Como tem no Deus que Destrói Sonhos, as frases assim, que são impactantes, ele coloca assim, em negrito, ó. Muito perfeitinho, gente. Olha só, pra vocês verem como são os capítulos, ó. Tem a ilustração e tem o capítulo. Bem bonito, ó, em folhas pretas, ó. Gente, é muito diferenciado. O Rodrigo Bibo é muito diferenciado, gente. Então, é um livro que fica bonito pra você que gosta de colecionar livro, colocar na sua estante. Eu vou colocar ele assim em cima, porque ele é muito lindo. Mas também um livro que pra guardar, você vai guardar muitas coisas belas no coração, através desse livro do Rodrigo Bibo. E eu quero falar algumas coisas sobre esse livro, alguns ensinamentos e compartilhar com vocês sobre os principais pontos do livro, pra também não dar tanto spoiler, mas para que você possa entender mais sobre o livro. Vamos lá, gente, eu vou falar primeiro alguns detalhes do livro. Ele tem 166 páginas, tirando as referências bibliográficas que vem depois, ó. São 166 páginas, é um livro que você consegue ler facilmente em um mês. E se você se esforçar, tiver mais tempo, você consegue ler em semanas, eu acho, que no meu ponto de vista. E é uma leitura na qual o Rodrigo Bibo, ele tem uma linguagem assim muito moderna, sabe? Ele traz muitos exemplos do cotidiano. Ele traz sempre termos do cotidiano, como o último capítulo vai falar sobre empoderamento. Então, é uma leitura que você vai fazer muito atual, muito moderna. Ele vai trazer essa atualidade, essa modernidade e trazer em contraste com a Bíblia, com o nosso chamado. Então, é um livro muito interessante de ler. Ele vai falar de diversos assuntos. Ele vai falar sobre como assim ser um cristão inútil. Será que tá certo isso, esse livro? Como se tornar um cristão inútil? E ele vai falar justamente isso, que nós somos servos sem méritos, ou seja, servos indignos, que fomos chamados para viver algo extraordinário, que fomos chamados para uma grande missão, que fomos chamados para uma obra, para servir a um reino tão especial. É isso que ele vai falar, que nós, servos sem méritos, indignos, que não merecíamos nada, por meio da graça, fomos incluídos no plano de Deus, na história que Deus tem para o mundo. Que privilégio, ele vai falar sobre esse privilégio, de agora podermos fazer parte do chamado de Deus de salvação ao mundo. Ele vai falar muito sobre isso, sobre missão, e vai falar qual deve ser o nosso comportamento diante do chamado que Deus tem para nós. E ele vai falar diversos temas interessantes, como dons e talentos, as habilidades que Deus nos deu, como devemos usar. Tem até um capítulo que ele vai falar como servir no trabalho. Ele vai dizer como é que eu vou pregar, fazer missões no meu trabalho, ou se eu não gosto do meu trabalho, ou se eu gosto do meu trabalho, como Deus pode me usar no meu trabalho, como Deus pode me usar, não que eu tenha trabalho, eu tô desempregada, gente, mas é o que o livro vai trazer, né?
Oremos para Deus abrir as portas de emprego. Mas enfim, ele vai falar como glorificar Deus na vida comum, no cotidiano, no trabalho, na faculdade, na escola, na sua rua. Ele vai falar que nós temos essa missão, que nós fomos enviados não somente ao mundo, às nações, mas também no ordinário, na nossa vida comum, no cotidiano. Ele vai falar sobre essa missão, o chamado que Deus tem para nós. E, gente, são 6 capítulos, ó. E dentro deles tem... como descobrir qual é o meu chamado. Ele vai falar sobre o chamado. Então, no livro ele fala muito sobre o chamado. Ele fala muito sobre isso, sobre o chamado. E ele vai falar também como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho, enviados para a vida comum, quem é você na fila do pão, como eu falei, ele usa muitos termos assim atuais. Os novos sacerdotes de Deus. Como assim inútil? Eu tô lendo de baixo pra cima, gente. Eu não sei porque eu comecei a ler de baixo pra cima os capítulos. Então, ele vai estar abordando diversas dúvidas que nós, que somos chamados, temos. Como é o meu chamado? Como Deus quer me usar? Ele vai falar que o principal chamado, o principal chamado é seguir a Cristo, é servir a Cristo. O principal chamado foi ser participante da salvação. É ser filho de Deus, não é um ministerial de pregar ou cantar, ser um ministerial de louvor. É importante sim, mas ele vai falar que o principal chamado é seguir a Cristo, é servir a Cristo, é ser um participante da salvação, do plano de Deus. Então é um livro que realmente desperta a vivermos o chamado que Deus tem para nós, a cumprirmos o propósito que Deus tem para nós e a cumprir a missão que Deus tem para nós. Ele vai falar sobre isso, que o Senhor nos deu poder para isso, para sermos testemunhas, para anunciarmos as boas novas. Então, se você gosta e sente o chamado de Deus, na verdade todo mundo é chamado, né? Então esse livro é para todo mundo, para todo cristão, porque todos nós somos chamados ao evangelismo. Então é um livro muito interessante, fala muito sobre evangelismo, como principal chamado do cristão, que sim, nós somos cristãos inúteis, servos inúteis, sim, eu sou uma serva inútil e sou chamada, mesmo assim, uma pessoa comum assim, pessoas comuns assim como eu e você, somos chamados a servir um reino excelente, um rei excelente, perfeito. E ele vai falar muito, sempre ele vai trazer personagens bíblicos, passagens bíblicas. Ele vai falar muito lá em Levítico sobre o sacerdote, o sacerdócio. Continuando, é um livro onde o Rodrigo Bibo ele vai estar falando bastante sobre a missão da igreja, a missão de nós cristãos no mundo, para a história que Deus está construindo aqui no mundo. Então é um livro sim, que todo cristão deveria ler. É um livro que eu quero fazer mais pra frente a releitura. E eu tenho certeza que se você ler, você não vai se arrepender. E, gente, tanto Deus que destrói sonhos e como se tornar um cristão inútil, o preço é muito bom. Vale muito a pena, não é um preço que é alto, é um preço assim que é muito acessível e você ainda vai ter esse livro lindo aqui, ó, na sua casa e muito conhecimento aqui e aqui. Então vale muito a pena ler. Eu quero te dizer que se você estava na dúvida, coloque esse livro no seu carrinho de leitura para esse ano, no seu cronograma de leitura para esse ano, porque sim, esse livro é muito bom, vale a pena cada página. Então esse livro foi mais rápido, eu trouxe os principais pontos que o Rodrigo Bibo fala aqui no livro. Se você quiser ter uma compreensão melhor, um entendimento melhor sobre cada tema, compre esse livro, adquira esse livro e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que vai te ajudar na caminhada cristã, te dando mais sabedoria, e fazendo com que você compreenda melhor o seu chamado, a missão que Deus tem pra você, que não fomos chamados pra ficar parados. Ele vai até falar sobre isso, ficarmos numa poltrona e pronto. Não, nós fomos chamados pra fazer missões, pra evangelizar, pra testemunhar, pra anunciarmos a boa nova, pra ser sal e luz do mundo, refletir a luz, a glória de Cristo. Foi para isso que eu e você fomos chamados, servos sem méritos, indignos, mas chamados por um Deus grande, poderoso e que tem um lindo plano e uma linda história para esse mundo, mas que nós precisamos anunciar. É esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos e próximas resenhas. Fiquem com Deus.